Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula semanal e hoje nós vamos falar sobre. Será que seu texto é bom? Esse foi o último post que eu fiz e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como saber se o seu texto é bom. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Como sempre, eu preparo aqui uns slides para a gente ir conversando, para vocês saberem se o texto de vocês é bom. A ideia é trazer sempre algumas dicas práticas, né? Já que o nosso encontro é um encontro rápido, é um encontro semanal. Toda semana a gente está aqui às quartas-feiras para falar disso no YouTube e aqui no Instagram. Essa aula fica disponível gratuitamente, né? No ao vivo. Ó, o cabelo e maquiagem sempre falhando aí. Essa aula sempre fica disponível no ao vivo e depois ela fica disponível também por 7 dias, né, de graça. E depois vai para a comunidade, que é onde essa aula fica para os nossos alunos assistirem depois. A gente está com um arsenal de aulas, essa aqui é a aula 29, em que a gente fala sobre escrita, a gente fala sobre leitura, a gente fala sobre estudos, a gente sempre está trocando ideias sobre coisas absolutamente relevantes para a sua escrita. Aliás, escrita criativa é a forma que eu acredito que você vai perder o medo de escrever, que é praticando a escrita todos os dias de forma livre, sem o peso da obrigação, e a partir disso você vai poder treinar a revisão de texto, que é aquilo que vai aperfeiçoar a sua escrita, vai te ajudar a eliminar os erros gramaticais, os famigerados erros gramaticais, para você melhorar a sua escrita. E aí, vamos lá, toda aula a gente começa trocando ideia com os nossos slides. E essa semana a gente falou sobre isso aqui, ó. Será que o seu texto é bom? Será que o seu texto é bom? Essa é uma pergunta de autocrítica, né? Fazendo uma autocrítica aí. Será que o seu texto é bom? Quais são os critérios? Eu fiz uma sequência de stories falando um pouquinho sobre isso. Eu não sei quem conseguiu acompanhar, quem não conseguiu acompanhar, mas a grande questão é a seguinte: para eu saber se um texto é bom ou não, eu preciso ter critérios. E esses critérios precisam ser bons critérios. E como é que eu escolho bons critérios para avaliar o meu texto e fazer essa autocrítica, digamos assim? Essa autocrítica para saber se o meu texto é bom ou não. Bom, eu queria bater muito na tecla aqui sobre o método de revisão de texto. É um método que eu criei, é um método simples e é um método que está dentro lá do Pratica Escrita Criativa para os alunos lá do curso do Escrita Criativa, com uma surpresa interessante. Eles ainda não sabem, essa aula aqui é uma aula reveladora, porque eles vão ter um conteúdo extra lá no curso que eu preparei sobre a revisão em 4 níveis. O que é a revisão em 4 níveis para quem está chegando agora, para quem não entendeu ainda como é que a gente trabalha essa questão da revisão de texto? Então vamos lá. Revisão em 4 níveis é isso aqui, ó. A gente, a gente faz a revisão do primeiro nível, que é a revisão da palavra, e a gente vai fazendo uma coisa meio, como que eu posso dizer? Progressiva. Eu estou escolhendo aqui um slide para o pessoal que está no Instagram para não ficar atrapalhando aqui a leitura. Esse aqui eu acho que é melhor. Porque é o seguinte, não basta a gente enxergar os erros gramaticais, né? Mas é primordial que a gente enxergue esses erros. Então a ideia é que a gente pratique a escrita e que na hora de revisar a gente saiba o que fazer com o texto. E a gente precisa aí de, no mínimo, 4 leituras, digamos assim, para a gente chegar num texto minimamente assim, como que eu posso dizer, apresentável. Então, se é um texto importante assim, você vai aplicar esses 4 níveis com um pouco mais de dedicação. Se é um texto um pouco mais simples, deixa eu só colocar aqui para carregar, para não cair a nossa conexão aqui. Espera aí. Tem uma tomada aqui. Pronto. Tô de volta, tô de volta. Então a ideia é a seguinte. A ideia é que a gente primeiro escreva e depois revise e que a gente não fique perdido na hora de revisar o texto. A ideia é que a gente tenha uma técnica de revisão e essa técnica ela segue 4 passos ou 4 níveis. Os 3 primeiros níveis são níveis de revisão gramatical. Então a gente começa fazendo revisão de palavras e aí a gente vai usar o Volpe, a gente vai usar o dicionário, a gente vai ver se escreveu alguma palavra de forma errada, a gente vai começar a prestar atenção se a gente está usando palavras-chave, que é uma coisa interessante para o 4 nível também.
E conforme a gente vai praticando esses 4 níveis, e aí eu já fiz aqui pelo menos 3 aulas revisando textos reais, mostrando isso na prática aqui para vocês que são os alunos, para vocês que estão frequentando as aulas, eu mostrei na prática como a gente faz isso. São várias releituras que a gente tem que fazer do texto, e essas releituras elas precisam de um distanciamento, assim, a gente precisa manter uma certa distância do texto para a gente conseguir perceber os erros. A gente não consegue fazer a revisão na hora que a gente escreve. Geralmente, se você tenta escrever um texto perfeito de primeira, é muito provável que você vai perder as suas ideias. Né? Você vai ficar tão preocupado em colocar a vírgula no lugar certo que você vai perder ali as ideias. E isso é uma preocupação que a gente precisa ter. Então, na hora de revisar o texto, a gente vai aplicar técnica, a gente vai aplicar aquilo que a gente está aprendendo juntos aqui toda semana. Primeiro, a gente revisa as palavras, a gente bate o olho para ver se tem alguma palavra errada. Quando você digita, o corretor já vai te ajudando, né? Ele vai te mostrando os erros ortográficos, que são os erros de escrita de palavras. Mas isso é só o primeiro nível, gente. Então, mesmo que todas as palavras do seu texto estejam escritas corretamente, não quer dizer que seu texto é bom. A gente precisa ir para um segundo nível, que é para o nível da frase. Depois que eu já fiz a revisão de cada palavra, a gente precisa fazer a revisão da frase. Beleza? A Thaís está comentando aqui, sou desse jeito. Ai, ai. É isso, Thaís, é um aprendizado. Toda semana a gente está aqui batendo na mesma tecla para a gente chegar numa estratégia básica, assim, que a gente consiga aplicar de forma muito natural na nossa vida. Essa é a ideia. Então, esses 4 níveis é para a gente ter essa clareza, que não basta a gente revisar as palavras. Eu posso ter um texto com todas as palavras escritas de forma correta e esse texto não estar bem escrito, esse não ser um bom texto. E aí, quando a gente vai para o nível 2, que eu já revisei as palavras estão certas, aí eu vou para o nível 2. O que eu encontro no nível 2 quando eu começo a revisar as frases que eu escrevi? Aí, de novo, né, quem estava lá nas aulas revisando textos reais, a gente começa a revisar a pontuação. Porque revisar a frase é uma revisão de pontuação. É a gente perceber se a gente está usando muita vírgula e pouco ponto para separar os nossos períodos. A ideia é que a gente construa períodos mais curtos para que a informação fique mais objetiva, fique mais clara. É para isso que a gente faz essa revisão de nível 2. É para a gente perceber se as ideias estão bem organizadas, porque pontuação é organizar as ideias. E olha só, a gente ainda está no nível 2, gente. Então é possível que o seu texto não tenha nenhuma palavra escrita errada, é possível que o seu texto esteja bem pontuado e ainda assim não seja um bom texto. Né? Porque não significa muito você escrever as palavras certas e usar a pontuação correta, porque o texto ele vai além. Né? E aí a gente chega no nível 3. O que é o nível 3? O nível 3 é o nosso bloco. É isso mesmo, nosso bloco carnavalesco aqui que a gente vai fazer aqui em São Paulo. Aqui. Vamos criar um bloco, gente. O bloco é unidos contra o monobloco. Sabe o que é monobloco? Monobloco é aquele texto de 30 linhas em um parágrafo só. Então é possível que você faça a revisão de palavras e seu texto não tenha nenhuma palavra errada. É possível que a gente faça a revisão das frases e a pontuação esteja correta, mas a gente não tenha feito a separação de parágrafos de forma adequada. Então esse é o nível 3 de revisão. Na revisão de nível 3, a gente vai fazer esse raio-x da coesão textual. Se eu organizei bem as ideias e eu consegui separar essas ideias em blocos. Se eu conseguir dividir o monoblocos em pequenos blocos, no sentido de que no nível 3 de revisão eu vou verificar a costura do meu texto, a coesão entre os parágrafos, se eu conseguir fazer uma organização lógica. O que é essa organização lógica? É estabelecer minimamente uma ligação entre o que eu disse no começo, com o que eu estou dizendo no meio e com o que eu vou dizer no final. Né? Então isso é uma coisa, por enquanto, ainda gramatical, percebe? É saber se você usou conjunção, né? Se você usou lá o entretanto, portanto, o mas, o porém, enfim. Se você fez a costura bonitinha das frases e formou bons parágrafos. E se você consegue fazer a relação de um parágrafo com o outro. Gente, isso aqui ainda são os 3 níveis da revisão do texto. Então você já fez a sua parte, que é escrever o texto. E quando o texto é importante, gente, cada um desses níveis vai exigir um pouco mais de atenção. Quando é o texto rápido do dia a dia, essa técnica te ajuda a perceber aqueles erros que passam pela distração. Então, se você ficar com essa técnica na cabeça, até um e-mail assim do dia a dia você consegue fazer uma revisão rápida baseada nessa técnica.
Se você está escrevendo um TCC, se você está escrevendo um texto maior, se você está escrevendo, por exemplo, um texto, um artigo, de repente, enfim. Se você está escrevendo um texto que é um pouco mais elaborado, essa técnica também vai te ajudar a criar esse distanciamento do texto original para você conseguir fazer a revisão. Mas eu abri essa live hoje, nós estamos fazendo a nossa aula número 29 para falar sobre nível 4. Foi o nosso último encontro, a gente falou sobre nível 4, hoje eu estou voltando a falar sobre o nível 4, porque ele é o nível, talvez, o nível mais importante. É o mais importante porque não basta que você use boas palavras, que você use belas palavras, se o que você tem a dizer não vai chegar até o coração das pessoas ou até o cérebro das pessoas. Depende muito do seu objetivo aí. E aí eu queria que a gente tivesse critérios para a gente dizer se o texto é bom ou não. E para a gente ter critérios para julgar o nosso próprio texto e para a gente não ser rude com a gente mesmo, né? De ser, ai, meu texto tá horrível, ai, eu não sei escrever, enfim. A gente precisa ter critério, né, gente? E aí eu queria ajudar vocês a formar esses critérios e esse post e essa aula está sendo feita para ajudar vocês a formular critérios para fazer essa autocrítica dos textos que você escreve. E claro, isso vai te ajudar também nos textos que você lê, né? Nos textos que de repente você se vê ali obrigado a revisar, de repente está fazendo um trabalho em grupo, ou você, até na empresa, você ganhou essa função natural de revisor de texto por algum motivo. Entra aqui essa técnica do nível 4, que é a textualidade. Então, depois de fazer a revisão gramatical, tá tudo bonito, tá tudo certo, é hora de você dar aquela respirada. Agora vamos ver se o texto tá bom mesmo. Não tem erro de palavra, não tem erro de pontuação, não tem erro de coesão. Vamos ver se essas ideias vão passar no crivo aqui estético, digamos assim, né? O nível da textualidade. E eu sempre gosto de lembrar vocês disso, né? Que o texto ele é um tecido, é uma costura. A gente vai formando palavras com letras, frases com palavras, parágrafos com frases e a gente vai costurando essas ideias. E quando a gente chega ao final, que a gente tem uma peça de roupa, né? A gente tem um tecido, a gente tem um texto pronto, a gente precisa ter alguns critérios para fazer esse julgamento. Então aí os critérios: clareza, vocabulário, foco, profundidade e autenticidade. E eu fiz questão da gente fazer uma live aqui para a gente poder conversar longamente e eu saber se vocês tiveram dúvida, porque o post ele é sempre muito superficial, né? Ele é sempre muito objetivo para a informação chegar rápido até vocês. E aí aqui na live a gente tem a chance de destrinchar cada uma dessas características do nível 4, características que são muito importantes para a gente saber se o nosso texto é bom e se aquilo que a gente está apresentando para as pessoas vai chegar até as pessoas de modo que elas entendam. Então tem algo importante aí para a gente conversar nesse caminho. E a gente começa com o primeiro critério. O primeiro critério para a gente saber e julgar se o nosso texto é bom ou não é o critério da clareza. E aí, gente, eis a pergunta. Será que você seria capaz de resumir a sua ideia para uma criança? Quando a gente professor, né? Eu, como professor, eu escrevi um curso sobre didática, né? E quando a gente vai falar sobre didática, uma das coisas que a gente mais bate na tecla, né, para as pessoas que querem ser professores, é que tudo que eles forem ensinar, eles têm que ser capazes de explicar em vários níveis. E aqui está o nível primordial de onde parte a nossa ideia, de onde parte o nosso julgamento, a nossa crítica ao nosso texto. Será que a gente consegue explicar o nosso texto para uma criança? Será que a gente consegue traduzir o que a gente está falando em poucas palavras e em uma frase curta? Porque a grande questão é, se você não consegue resumir a sua mensagem principal em uma única frase curta, então está na hora de você rever a coerência do seu pensamento. Talvez você não tenha clareza do que você quer falar. E isso vai aparecer na hora de escrever. As pessoas vão perceber que te falta essa clareza. Deixa eu só mudar aqui usar o outro aqui. Pronto. Ixi, não adiantou. Mas enfim, a clareza é um critério que a gente precisa ser o primeiro, assim, tá, terminei o texto, ele tá bonito, ele tá bem escrito, não tem erro gramatical nenhum, mas será que as pessoas estão entendendo o que eu tô dizendo? Será que a minha ideia principal tá clara para mim e ela aparece no texto para as pessoas entenderem o que eu penso? Porque o que eu tô dizendo para vocês, se eu for resumir essa aula aqui em uma frase para vocês, se eu for resumir tudo o que eu tô falando aqui
em uma frase para vocês, o que eu estou falando e o que eu vou falar ainda tem a ver com a clareza que eu tenho em relação a esta aula, que é o seguinte: não basta o seu texto estar gramaticalmente correto. Ele precisa estar coerente. Pronto. Eu resumi a aula inteira em uma frase. Não basta o seu texto estar gramaticalmente correto. O seu texto precisa ter coerência. Ele precisa ser coerente. Ele precisa ser entendido por qualquer pessoa em qualquer situação, ou principalmente pelo seu leitor. E aí entra o outro critério que a gente tem que usar, que é aqui, que é o segundo ponto importante para a gente, que é a questão do vocabulário. Você sabe com quem você está falando? Isso é muito importante, gente. É muito importante. Eu aqui, por exemplo, eu sei que eu estou falando com pessoas que já passaram pela escola. Algumas pessoas, inclusive, já passaram pela faculdade. Então, eu estou falando com quem já sabe algumas coisas sobre língua portuguesa, porque já passou pela educação básica e já passou pela educação superior. Então, é diferente de, por exemplo, se eu estivesse dando essa aula para pessoas que estão em fase de alfabetização, por exemplo, crianças. Seria diferente se eu fosse dar essa aula para adolescentes, por exemplo. Então, a linguagem ela precisa estar adequada ao contexto. Então, saber com quem a gente está falando é fundamental. Porque se a gente escrever difícil para quem não vai entender, a gente vai perder tempo. E ao mesmo tempo, se a gente escrever com muito simplismo para quem espera da gente uma coisa um pouco mais profunda, então a gente também vai ter um problema de coerência. Então a coerência é um alinhamento das ideias que a gente tem. E isso é um ponto importante para deixar cristalino aqui nessa nossa aula. A gente precisa ter um vocabulário adequado para cada circunstância e para cada situação de comunicação em que a gente está. Então, saber escolher essas palavras certas, e muitas vezes você já sabe que o seu texto, você já fez a revisão gramatical, você sabe que o seu texto está bem escrito, mas talvez tenha palavras ali que ainda dá para você substituir, que dá para você trabalhar de alguma outra forma, ou substituir, ou trazer talvez termos mais específicos, se você está num contexto profissional, né, termos mais científicos, se você está num contexto acadêmico, e às vezes palavras mais simples, se você está falando com pessoas aí dentro da rotina, fora da academia e fora do trabalho. Bom, outra coisa importante, gente, para você saber se seu texto é bom, é você saber e fazer essa crítica sobre o seu foco. Você escreveu palavras-chave em todos os parágrafos? O seu assunto principal, ele aparece em tudo que você está falando de alguma forma? Porque a palavrinha que vai acompanhar essa aula inteira, por exemplo, é a palavra coerência. Será que eu falei a palavra coerência em todos os slides que eu apresentei aqui para vocês? Ainda que eu use um sinônimo e não necessariamente a palavra coerência, porque tem a ver com isso também. Tem a ver com a minha capacidade de expressar essa ideia-chave em cada argumento, em cada parágrafo que eu escrevo no texto. E aí, o que a gente vai perceber quando a gente vai analisar o foco? Que se a gente mudar de assunto durante o texto e não usar mais essa palavra, e essa palavra desaparecer, tipo, do meio para o final do texto, essa palavra não apareceu mais, eu parei de falar de coerência, eu parei de falar de qualidades do texto, eu parei de falar sobre o texto ser bom ou não, então tá na hora de eu fazer a minha revisão de nível 4. Tá na hora de eu fazer essa revisão final do texto, que é esse arremate, que é essa busca de entender a coerência, de entender se eu cheguei à clareza do texto. Porque esse é um critério para a gente saber se o nosso texto é bom ou não. É saber se a gente tem um fio condutor. Eu sempre, quando eu vou ensinar técnicas de redação para os meus alunos, eu sempre falo isso. Cadê o fio condutor? O que tem nesse parágrafo que remete à ideia central do seu texto? Porque precisa ter esse fio condutor. Se não tem, você precisa de alguma forma. Às vezes acrescentar uma frase já resolve o problema. Né? Às vezes acrescentar uma palavra, trocar uma palavra já resolve o problema e vai deixar o seu leitor mais confortável para entender o seu texto. Vai facilitar a compreensão e a interpretação daquilo que você está escrevendo, a não ser que você esteja escrevendo um enigma. E aí, se você está escrevendo um enigma, aí é outra coisa. Mas se você quer um texto com clareza, se você quer um texto que seja bom, e tá aqui um bom critério para você definir se seu texto é bom ou não. Então, outro critério é a profundidade. E profundidade é um assunto interessante, né? Porque
Quem recebe os meus e-mails semanais, né, na segunda-feira, eu sempre mando um e-mail para vocês que se cadastraram, né, nos meus cursos e que de alguma forma acompanham o meu conteúdo. Eu gosto muito de falar de profundidades, né? Eu sempre faço essa provocação, gente, a gente precisa, pô, ser um pouco mais profundo, a gente precisa aprofundar a nossa discussão, aprofundar a nossa reflexão sobre a escrita. A escrita, ela não é só utilitária, a escrita, ela não é só uma coisa útil, a escrita, ela pode ser uma ferramenta de criatividade e de autoconhecimento. Aliás, gente, a escrita, ela também é uma ferramenta terapêutica, que a gente precisa reconhecer isso. Escrever tem um caráter terapêutico e a escrita diária ela acaba sendo essa ferramenta de autoconhecimento para a gente. Então, quando a gente escreve de forma espontânea, de forma livre, a gente vai começando a entender que a nossa relação com a escrita ela pode ser muito mais profunda do que simplesmente fazer uma redação no Enem, fazer uma redação no vestibular ou fazer uma redação em um processo seletivo. A gente pode ir além. A gente pode entender a escrita como uma ferramenta de profundidades, né, de autoconhecimento. E aí, esse critério para a gente saber se o nosso texto é bom é fundamental. É a gente saber qual é o nível de profundidade que a gente precisa atingir no texto. Então, por exemplo, né, se eu estivesse dando essa mesma aula no curso de letras, eu estaria focando em aspectos como a estilística, né, que é uma questão teórica. E aqui eu não quero chegar nesse nível de profundidade teórica porque não é o objetivo. O objetivo aqui é trazer insights para vocês melhorarem a escrita de forma prática. Então eu abro aqui as câmeras para fazer uma aula gratuita ao vivo, uma aula que as pessoas pagam para ter acesso lá na comunidade e que aqui, de alguma forma, vocês estão tendo acesso. E é o meu objetivo que vocês tenham acesso. Isso é um dado importante, é importante deixar bem registrado isso. O conhecimento eu quero que seja acessível, mas o nível de profundidade ele tem que ser adequado a cada contexto. E uma outra coisa importante, por que eu daria uma aula de estilística aqui para vocês agora, nesse exato momento, se eu não preparei uma aula de estilística? Então a profundidade tem a ver com a honestidade. Como assim honestidade? A gente não precisa ser doutor no assunto para falar desse assunto. Mas a gente tem que ser honesto, a gente não pode ficar inventando. A gente não pode ficar tentando reinventar a roda. Então a profundidade é a profundidade que a gente tem e a profundidade que é necessária para aquele momento. E aí, quando a gente fala de profundidades, a gente tem que ter essa consciência. Não dá para ser profundo em tudo que a gente fala o tempo todo. Então, a profundidade ela tem a ver com essa adequação ao contexto. Em alguns momentos, eu vou sim aprofundar o assunto, mas em alguns momentos não precisa. Eu posso ficar satisfeito com o básico e as pessoas podem ficar satisfeitas com o básico também daquilo que eu estou falando. E para fechar, gente, o último critério aqui para saber se seu texto é bom ou não é talvez, eu acho que o último nível mesmo da revisão, gente. É o último mesmo. Depois que você já revisou tudo, depois que seu texto já está pronto, nem sempre você vai chegar nesse nível de revisão, porque na maioria das vezes você só precisa entregar um texto de forma simples. Mas a autenticidade é uma coisa importante. Na verdade, a autenticidade é o que mais interessa no mundo. O que interessa, por exemplo, o professor pedir para você fazer um trabalho na faculdade, qual que é o interesse dele se as informações estão no Google? É que você copie? É que você faça uma xerox? É que você seja uma impressora de coisas que já existem? Não. O que o professor está interessado é justamente na sua autenticidade. Então, o que você tem a dizer ao mundo é muito importante. E esse é o último nível da revisão. E nem sempre a gente chega nele, porque nem sempre a gente precisa ser autêntico. Né? Para eu fazer uma lista de supermercado, eu não preciso ser autêntico. Para eu mandar um recado para uma pessoa que trabalha comigo, eu não preciso ser autêntico, eu preciso ser pragmático. Né? Preciso que você, sei lá, preciso que você abra o portão. Eu não preciso ter estilo para mandar a pessoa abrir o portão. Então a autenticidade, ela é uma marca, ela é um critério, né, importante para um nível bastante elevado de revisão. É quando você realmente quer deixar a sua marca no mundo, você quer deixar ali registrado, né, a sua marca, quer deixar registrado aquilo que de alguma forma representa quem você é e o que você tem a acrescentar. Porque quando eu, como professor, por exemplo, né, quando eu peço um trabalho para os meus alunos, eu estou muito interessado em saber o que eles pensam sobre o assunto. É isso que me interessa. Eu não estou interessado que eles vão lá e copiem a informação. Eu quero saber qual que é a crítica que eles fazem a essa informação. Né? Qual é o senso crítico deles em relação a isso. E é isso que interessa quando a gente vai fazer uma revisão, quando a gente vai revisar o nosso próprio texto. Peraí, será que tem minha marca aqui? Será que eu diria isso que eu escrevi?
Ou eu incorporei um personagem que não sou eu aqui? Será que eu tô perdendo a minha autenticidade porque eu tô querendo agradar o meu leitor simplesmente? Ou será que eu estou buscando usar palavras que eu não usaria e que de alguma forma vai afastar as pessoas e tornar, parecer arrogante, parecer petulante? Eu tenho que ter esse cuidado, né? De ter, inclusive, essa humildade de entender que nós temos um lugar no mundo e que a gente não precisa ter vergonha desse nosso lugar no mundo. Né? A nossa autenticidade é o que mais interessa a gente. No fim das contas, perceba isso, né? Quem faz imitação, né? Quem faz cover, né? Quem imita o outro, geralmente tem dificuldade de emplacar um sucesso próprio. Porque o que interessa ao mundo é aquilo que a gente tem de único, é a nossa autenticidade. Então, na hora de escrever, você não precisa fingir ser quem você não é. Você pode ser você. Nem que isso signifique usar palavras mais simples. Porque escrever de forma simples não significa escrever errado. A gente pode escrever de forma simples com correção. A gente pode escrever de forma simples respeitando a gramática. E essa é a grande chave, e essa é a minha grande bandeira aqui na internet. Eu não gosto de ensinar português para as pessoas se acharem melhores do que as outras. Não é sobre isso. Eu acho que a autenticidade é você deixar sua marca no mundo, utilizando também a linguagem formal. Eu acho que é sobre isso. E é sobre isso que eu falo aqui todas as semanas, e é sobre isso que eu convido vocês a refletir aqui todas as semanas comigo, ao vivo. Espero que de alguma forma esse conteúdo, que essas aulas de alguma forma estejam ajudando vocês a refletir sobre a escrita de vocês e de alguma forma tenha agregado alguma coisa nova, né? Tenha trazido uma novidade para vocês. E eu gosto de terminar com esse ciclo aqui, né? Que é um ciclo que eu acho importantíssimo e que é a minha grande mensagem. Eu tô cheio de grandes coisas hoje, né, gente? Hoje o negócio tá grandioso. Mas é simplesmente isso. A gente vai melhorar a nossa escrita na medida em que a gente criar intimidade com a escrita. E a gente cria intimidade com a escrita na medida em que a gente convive com a escrita. E isso começa com uma decisão simples. A decisão de escrever todos os dias. De criar essa autodisciplina de escrever todos os dias. Escrever o quê? Praticar a escrita criativa, gente. Escrever de forma livre, sem o peso da obrigação. Escrever de forma a criar intimidade com a escrita, sem que alguém precise ficar com o martelinho do lado te lembrando que você tem que escrever, que você não escreveu hoje. Tem uma estratégia muito legal que eu uso aqui com os meus diários pessoais, que é, todas as vezes que eu fico um dia sem escrever, no dia seguinte, quando eu vou escrever, eu anoto que eu não escrevi no dia anterior. E eu vou somando. Então, por exemplo, semana passada eu fiquei 2 dias sem escrever. Então tá lá, 2 dias sem escrever, eu anoto, mais 2. E aí nessa semana eu fiquei mais 2 dias sem escrever. Então eu vou lá e anoto, mais 4. E eu vou somando. Todas as vezes que eu chego a 5 dias sem escrever, eu fiz uma proposta para mim mesmo. 5 dias sem escrever, eu tenho que fazer alguma coisa boa para o mundo. Então eu faço uma doação, nem que seja de R$10, para alguma instituição, para algum lugar, porque isso é uma forma de eu não me punir e de eu tornar a escrita um prazer e não uma obrigação. Essa é uma estratégia interessante para a gente criar essa autodisciplina sem se autopunir e sem fazer isso ser uma carga mental maior. Praticar escrita criativa vai te trazer alguns benefícios além da autodisciplina, o autoconhecimento, por exemplo. E claro, com o seu texto escrito, você consegue fazer a revisão gramatical. Porque como é que você vai estudar gramática se você não escreve? É só para você ter a regra na sua cabeça? A ideia é que você estude gramática para você revisar a sua própria escrita, para você perceber onde é que está a sua dificuldade, onde é que você está errando, onde é que você tem, onde é que o seu erro sempre é recorrente. E aí, na medida que você for percebendo isso, você vai revisando, e você, de alguma forma, vai melhorar a sua escrita naturalmente. Tem até algumas coisas engraçadas, assim, né? Pô, eu sou professor de português, eu trabalho escrevendo, eu trabalho lendo, é o meu trabalho, né? Mas tinha algumas palavras tem algumas palavras, né? Que demoraram para entrar na minha cabeça. Eu ia escrever a palavra talvez, por exemplo, e a palavra talvez, ela sempre vinha com S na minha cabeça. Era sempre o talvez com S, e eu não sei por que eu escrevia talvez com S.
E aí eu fui percebendo, caramba, meu, eu tô errando isso aqui, não posso errar isso aqui. E é incrível, porque aí você vai escrevendo, você vai praticando, naturalmente você já começa a incorporar. Então, pô, talvez é com Z, pelo amor de Deus, né? O verbo querer, né? O verbo quis, a forma quis, eu quis. E aí eu sempre confundia a forma quis com quiz, que é com Z. E aí eu escrever quis, aí eu falava, caramba, é com S ou com Z? Mas olha, é muito natural. Quando você começa a escrever todos os dias, você começa a transformar, começa a criar intimidade com a escrita, começa a perceber os erros que são recorrentes, você para de cometer esses erros, né? Você começa a perceber quais são as suas repetições de palavras, quais são as palavras que você desgastou porque você usa muito, e aí você começa a buscar outras palavras para colocar. Então a prática da escrita criativa, ela é sim uma forma muito interessante de você melhorar a sua relação com a escrita, de você melhorar a sua escrita. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha aprofundado um pouco mais essa discussão da semana, esse post que eu subi sobre critérios para você saber se seu texto é bom. Eu espero que você tenha saído dessa aula diferente de como você começou a aula, que agora você tenha critérios para fazer um julgamento do seu texto, para dizer se seu texto é bom, se seu texto não é bom, e que você consiga aplicar isso de forma prática a partir de agora, a partir do seu próximo texto. E o meu incentivo diário aqui para vocês nos meus stories no Instagram e na vida, o meu incentivo é que vocês pratiquem a escrita criativa, que vocês escrevam todos os dias, que de alguma forma isso se torne um hábito, se torne uma rotina, se torne uma autodisciplina e que isso te ajude no teu autoconhecimento, principalmente para você começar a perceber onde é que estão suas autossabotagens, para você, claro, evoluir, para você melhorar a sua escrita, para você se desenvolver enquanto ser humano. Porque eu acredito muito que estudar português é sobre desenvolvimento pessoal. É sobre você melhorar, inclusive, a sua autoimagem de você com você mesmo. Porque escrever bem tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver com a nossa autoconfiança, tem a ver com a gente se sentir preparado para qualquer situação que a gente tiver que enfrentar na vida que envolva a escrita de textos. Eu agradeço muito o respeito de vocês, agradeço muito a atenção de vocês na nossa aula e a gente se encontra ao vivo na próxima quarta-feira e a gente se encontra todos os dias nos stories do Instagram. Então é isso. Muito obrigado e até um próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau, gente.